Bom dia, estamos de volta, finalmente. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, que estejam se cuidando. Aí vou fazer assim, uma perguntinha, meio retórica, né? Porque só vou ter resposta de vocês depois. Como é que foi a avaliação? Terminaram, concluíram, tiveram alguma dificuldade em relação às respostas? Estava complicado? Ficou alguma coisa por dizer? Tiveram dúvidas em alguma coisa? Se sim, podem perguntar, mandem mensagens para a tia Adriana, ou tentem entrar em contato comigo mesmo pelo YouTube, onde a gente está postando as nossas aulas, porque ali eu também vejo que vocês comentam, tá bom? Tentem assistir. A gente está tentando fazer o melhor, tanto para a nossa saúde, quanto para tentar sanar as dificuldades que estão acontecendo agora com essas aulas online, mas vai dar tudo certo. Nosso empenho, o empenho de vocês, dos pais, agradeço demais a presença dos pais, a ajuda que vocês estão dando, e vai dar tudo certo, né? Vai ficar tudo bem. Agora a gente vai começar um conteúdozinho novo, né? Acredito que alguns já devam ter escutado falar sobre isso, mas para a grande maioria a gente começa a trabalhar as classes gramaticais. O que significa isso? As palavras, elas fazem partes de classes. Classes gramaticais nós temos 10, né? A gente vai começar pelos substantivos. Substantivos. Por quê? Vamos aqui. O que é substantivo? O que quer dizer substantivo? Primeiro, a gente pensa assim, temos 10 classes gramaticais que a gente vai descobrir a função delas dentro das orações. Para que é das orações, das frases, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra, o que é um substantivo. O que é um substantivo? Olha, eu coloquei assim um slidezinho bem coloridinho para chamar a atenção de vocês, né? Espero que tenham gostado. Conheça sobre o conceito e suas classificações. Deixa eu tirar minha fotinha aqui do lado, que para mim está apagando aqui um pouquinho só. Aqui. Vou colocar aqui em cima, pronto. Conheça sobre o conceito e suas classificações. Você já percebeu que cada elemento à nossa volta recebe um nome? Tudo. Para tudo tem um nome. Para tudo. Para minha canetinha, para o meu caderno, para minha borracha, tudo. Tudo à nossa volta. Óculos, anel, brinco, professora, tudo tem um nome. Para tudo a gente encontra um nome. Vamos observar os exemplos que eu coloquei aqui, de nomes. Casa, menino, bola, árvore, gato, cão, tudo, né? Passarinho, faca, garfo, cadeira, mesa, computador. Para tudo a gente tem um nome, certo? Esses elementos são chamados de substantivos, pois eles nomeiam os seres como animais, objetos, pessoas, lugares, diversificações. Tudo que você pensar em espécie de todos os jeitos tem um nome. As palavras que a gente usa para nomear as coisas, os objetos, os lugares, os seres em geral, são chamadas de substantivos. Substantivos, certo? Para tudo que tem um nome, tudo isso é nomeado através de um substantivo. Palavra que nomeia seres em geral. Tudo que você pensar que tem nome é um substantivo. Beleza. Os substantivos são classificados. Só um minutinho aqui que eu vou precisar. Deixa eu... Os substantivos são classificados de acordo com certos critérios. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho a classe gramatical geral, que é substantivo, e essa classe geral, ela tem divisões.
O que isso quer dizer, tia? Que eu tenho substantivos que são dados a seres comuns, normais, né? Caneta, comum. Próprio, a marca da caneta. Essa daqui é da Compacto. Compacto já é próprio, é um nome próprio. Tenho eu, professora, professora de geografia, eu sou professora de língua portuguesa, a Pro Aline é professora de produção textual, mas eu tenho a professora, que pode ser qualquer professora ou professor, né? Mas eu tenho o nome dado a essas pessoas. Eu, Bárbara, Pro Aline, aí tem Fabiana, tem a Iris Dora, né? Então, para cada um, eu tenho a professora, que é a classe, né? A classe geral de nomes comuns, e tem os próprios, que é o nome que a mãe da gente deu a gente, né? Os pais da gente nos batizou. Eu tenho o cachorrinho, o cachorro, que pode ser qualquer cachorro, é a espécie de cachorro, mas eu tenho o meu Totó, eu tenho dois cachorros, Dom e Zaya, então são nomes próprios, dados a pessoas, a lugares, a ruas, a cidades e estados que são próprios. Simples e composto. Eu vou fazer o seguinte, nesse momento eu vou deixar do jeito que está esse quadrinho, porque eu fiz outros slides mostrando especificamente o conceito de cada um e dando os exemplos para que fique mais claro na mente de vocês, tá? Então aqui a gente tem comum e próprio, simples e composto, primitivo e derivado. Aí eu quero abrir um parêntese e chamar a atenção de vocês para uma coisinha. No cronograma do livro de vocês, esse do segundo trimestre agora, né, a terceira unidade, ele não menciona o concreto e o abstrato. Mas, observando algumas atividades que são propostas no livro, aparecem falando sobre, nas atividades aparecem esses conceitos, né? Então eu resolvi eu achei melhor que eu colocasse aqui para vocês darem uma olhada nesse conceito também, tá? De concreto, substantivo concreto, palpável, né? E abstrato. E, por último, coletivo, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar, nessa primeira aula, se eu não me engano, até o primitivo derivado. Vamos ver o nosso tempo, como é que vai ficar. Mas vamos dar seguimento. Vamos lá. Para facilitar o nosso entendimento, estudaremos cada um deles. Cada uma classificação dessa que a gente viu agora há pouco, a gente vai estudar bem explicadinho para vocês entenderem. Então, vamos lá. Substantivo comum e próprio. Substantivos comuns. É aquele que nomeia seres em geral. Foi o que eu falei. Ó. Caneta, caderno. Mas aí eu tenho a caneta compacto, o Bic, o Estabilo. Aí eu tenho um caderno Tilibra, que é marca, né? Aí eu tenho, deixa eu pensar aqui, a professora, que pode ser qualquer professora ou professor, mas eu tenho um nome específico, então eu tenho espécies em geral. São palavras que designam genericamente é no geral, tá? Sem especificar, seres da mesma espécie que partilham características comuns. Quando eu falo de classes, né, de espécies, professores é uma classe. Somos vários professores, mas temos os professores específicos de cada área e temos os professores com seus nomes de batismo. Estão entendendo o raciocínio? Exemplo: gato, uva, cama, caneta, lápis, borracha, armário, apagador, certo? Esses são os substantivos comuns que nomeiam genericamente, em geral, todas as espécies, tá? Aqui, quando eu pensar menino, bola, casa, carro, boneca, substantivo comum, tá certo? É generalizado. Eu tenho uma boneca. Que boneca? Depois a gente vai ver a que classe pertence, a que classificação vai pertencer o nome da boneca ou a marca da boneca, certo?
Exemplos de substantivos comuns. Olha aqui, ó. Carro, computador, torneira, livro, palhaço, sol, baleia. Estão vendo? Estão começando a entender o que é o substantivo comum? Você sabia que os substantivos comuns nós escrevemos com letra minúscula? Caderno. Eu não preciso. Lá no exemplo anterior apareceu a palavrinha gato com um G maiúsculo, mas é porque é de digitação, né? A gente digita quando a gente dá o espaço. A primeira letra, porque a gente inicia as frases com letra maiúscula, o computador também entende isso. Aí ele vai lá e colocou com letra maiúscula. Mas todos os outros vocês percebem que são escritos com letras minúsculas. Então, quando o substantivo é comum, ele é escrito com letra minúscula, certo? Independente de estar, a não ser que eu inicie ele na frase. Mas, normalmente, eles são escritos com letras minúsculas, certo? Agora, substantivos próprios. Aí tem a diferençazinha do comum e do próprio. Substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres de um modo particular, como nomes de pessoas, ruas, avenidas, cidades, estados, países, entre outros. O nome que eu dou ao meu cachorrinho de estimação, ao meu gatinho, é um nome próprio, é um nome dado a ele, né? Mimi, Xaninho, não sei. O nome que você escolher. O nome que a nossa mãe dá pra gente. Lívia Letícia, Mário, Maria Paula, Bárbara, Guilherme, Letícia. É um nome dado. Dado. É o nome próprio daquela pessoa. É individualizado. Aí eu tenho, eu sou de outro estado. Que estado? Pará, Brasília, sou de Santa Catarina, certo? Ou de outros municípios, né? Teresina, Campo Maior, tem outras localidades que vocês podem morar. Então, nome dado ao lugar onde vocês moram, vivem, nasceram, é um nome próprio. Aí aqui eu trouxe o exemplo: Rio de Janeiro, nome de um estado. Pedro, nome de uma pessoa, um nome próprio. Praça dos Três Poderes é o nome de um lugar que fica lá em Brasília. Palácio das Esmeraldas é o nome de um lugar. O nome da rua em que vocês moram, o nome do bairro em que vocês vivem, o nome da escola em que vocês estudam. Tudo é nome próprio, certo? Aí eu tenho os substantivos próprios. Exemplos deles, né? Bruna, que é o nome da menina, né? A menina Bruna. Brasília, que eu falei para vocês agora sobre a Praça dos Três Poderes, ficam aqui, ó. Aqui, Brasília, que é a capital federal. Bia. Bia é um nome próprio? Pode ser, mas é a redução de Beatriz, né? São Luís, capital do Maranhão. Júnior é o nome do menino. O menino se chama Júnior, é o nome próprio. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Xuxa, artista, apresentadora. Entendidos? É o nome próprio, é o nome da pessoa, do lugar, do estabelecimento. Um comércio pode ter o nome Farmácias Rafaela, é o nome da farmácia, né? Enquanto farmácia é um substantivo comum, Rafaela, que é o nome do estabelecimento, é um substantivo próprio, dado àquele local. A pizzaria, Bela Massa, por exemplo. O restaurante, Bom Gosto. Entendido? Aí a gente vai para outra classificação. Substantivos simples e substantivos compostos. Tem diferença? Tem. Continuamos pensando no substantivo comum e próprio? Continuamos. Aí a gente vem com uma nova informação sobre esses substantivos, certo? Substantivo simples e composto. O que é o substantivo simples?
Os substantivos simples se caracterizam por ser formado por apenas uma palavra. Eu ia abrir a caixinha de texto para colocar aqui um exemplo para vocês, mas a gente vai ter os exemplos marcados. Então, eu vou deixar para daqui a pouco. Exemplo. Papel. Apenas uma palavra. Papel, papel. Homem, homem. Uma só palavra. Substantivo simples. Homem, uma só palavra. Continuam sendo substantivos comuns e também são simples, né? Caneta, uma só palavra. Jaboticaba, jaboticaba, uma só palavra. Galho e lápis. Aqui eu tenho que perceber o seguinte: continua sendo substantivo comum? Continua, né? Porque é dado à espécie em geral, a qualquer tipo de caneta, uma só palavra, canetinha, caneta. Papel também é comum e é só um, por isso que é simples, é só uma palavra. Galho, lápis, comum e simples. Aí eu venho com o exemplo, com a significação de substantivo composto. O substantivo composto se caracteriza por ser formado por mais de uma palavra. Mais de uma palavra. Ou seja, a partir da junção de palavras. Mais de duas. Pode acontecer? Pode. A gente vai ver ó, em pé de moleque. Pé de moleque. Separados por hífen. Aqui está marcado por hífen. Então, eu tenho um exemplo de substantivos continuam sendo comuns, só que são compostos. Compostos porque são compostos por mais de uma palavra. Mais de uma. Guarda-chuva, quarta-feira, couve-flor, guarda-roupa, arco-íris, pé de moleque. Que mais? Os dias da semana, né? Ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Todos são substantivos compostos. Beleza? Joinha até agora? Vamos lá. Exemplos de substantivos simples. Olhem a quantidade de palavras que eu tenho aqui nesse quadro. Mas vamos observar. Aqui, ó, pegar a canetinha. Cadê minha canetinha? Tá aqui minha canetinha. Ó. Vista. Livro. Artística. Não está muito bem marcado não, né? Deixa eu voltar aqui no artístico. Artística. Nome. Palavra. Ó, pense em palavra. Substantivo simples. Simples. Gente. Projeto. Criança aqui, ó. Margem. Todas elas formadas por apenas uma palavra, certo? Vamos lá. Embora a gente possa ter diversos significados diferentes, elas continuam sendo formadas apenas por uma palavra. Já exemplos de substantivos compostos. Olha aqui a quantidade que eu consegui encontrar para vocês. Terça-feira, que a gente já viu os dias da semana, né? De segunda a sexta. Amor perfeito. Boia fria. Abaixo-assinado. Guarda-roupa. Corre, corre. Pé de moleque. Mula sem cabeça. Navio escola. Flor de lis, ó. 3 palavrinhas, ó. 3. Assim como pé de moleque ou mula sem cabeça. Guarda-roupa. Passa-tempo. Passa tempo. Aqui eu não tenho a separação de hífen, tá? Mas ela tem a formação por 2 palavras. Paraquedas. Beija-flor. Copo de leite. Aqui são exemplos de substantivos compostos formados por mais de uma palavra, 2 ou 3 palavras. Tudo bem? Qualquer coisa, se não entenderam, a gente volta depois, a gente vai continuar trabalhando sobre substantivos e a gente vai ficar
retomando esse assunto de vez em quando, fazendo as atividades, para que esses conceitos se fixem na cabeça de vocês. Tá? Não vai ser assim, só essa aula passou, eu vou para outro conteúdo e vocês... Não. Aqui a gente está fazendo um sistema introdutório sobre uma classe gramatical, no caso, substantivo. A gente está vendo agora essa parte introdutória, essas classificações, a gente vai ver por partes, depois a gente vê em conjunto e vai fazendo as atividades, tá certo? Aí eu tenho, dentro do que a gente começou a estudar, e como eu falei anteriormente, no material de vocês não tem assim falando, olha, flexões do substantivo. Mas quando eu fui ver as questões, mais uma vez, eu vi que tem essas diferenças. Tem questões que ele vai pedir assim, ó, retire do texto um substantivo feminino no plural. Quando eu falo feminino e plural, falando de substantivo ou de qualquer outra classe gramatical, eu tenho flexões, variações desse substantivo. O que isso quer dizer? Ele pode mudar, flexionar, para poder se adequar ao contexto. O que isso quer dizer, tia? Se eu falo assim, um exemplo. As meninas, vou colocar aqui, ó, ver se eu consigo abrir a caixinha de texto. Tá aqui. Se eu digo assim, as meninas, eu tenho mais de uma, né? Menina é um substantivo comum, né? Aí eu não vou dizer as meninas é bonita. Porque eu não tenho só uma menina bonita, eu tenho várias meninas bonitas. Aí eu vou aqui, ó. Bonitas. Eu posso ter a menina. Vou tirar essa palavrinha que tá aqui em cima para não confundir vocês. Então, assim, as meninas bonitas. A menina bonita. Assim como o menino bonito. Os meninos bonitos. Tá vendo a diferença? Eu vou ter essa flexão que ele tá falando aqui, ó, de feminino e masculino. Que para cada gênero, e isso é flexão de gênero, o gênero vai estar ligado ao gênero masculino e ao gênero feminino. Quando a gente pensar em flexão do substantivo em relação ao gênero, é menino ou menina, masculino ou feminino, certo? Então vamos lá. Eu vou ter que apagar isso aqui, porque senão não. Pronto. Os gêneros dos substantivos. Esses nomes são chamados de substantivos e aparecem em gêneros diferentes, o masculino e o feminino. Aí aqui do ladinho, ó, o exemplo. Eu tenho o cantor, a cantora, o padrinho, a madrinha, o príncipe, a princesa, o carneiro, a ovelha, o bode, a cabra, o professor, a professora. Essas são as variações em gênero. Gênero masculino, tá aqui, ó, marcadinho. Masculino e feminino. Essa primeira parte que eu quero que vocês observem bem direitinho em relação à flexão do substantivo. Tem uma outra flexão que também vai ser pedida nas questões, e por isso que a gente chamou a atenção, é justamente aqui, ó. Vamos ver se passa. Tá aqui. Outra flexão do substantivo. Singular e plural. Singular e plural. Dizemos que uma palavra está no singular quando a mesma faz referência a apenas uma coisa. Caixinha de texto. Texto. Ó. A rosa
diferente de as rosas. Primeiro, eu tenho singular, a referência é apenas uma rosa, e depois eu tenho plural, que é referência a mais de uma rosa. Então, aí eu tenho plural, que são variações da mesma espécie, quantidade da mesma espécie. Eu tenho o carro e eu tenho os carros. O carro, eu estou falando de um carro no singular. Os carros, eu estou falando no plural de mais de um carro, independente da quantidade. 2, 3, mas eu tenho mais de um. A partir de mais de um, eu tenho o plural desse substantivo, certo? Aí ele diz aqui, ó. Dizemos que uma palavra está no singular quando a mesma faz referência a apenas uma coisa. Uma. Exemplo, o cavalo. O cavalo. Mas, quando temos duas ou mais coisas, mais substantivos, já usamos as palavras no plural. Exemplo, os cavalos. Os cavalos. Estão entendendo? Tudo certinho? Vamos colocar aqui mais um exemplo. Texto. A casa, as casas. Barra. Cadê a barra? A flor, as flores. Entendido? A casa, singular. As casas, plural, mais de uma. A flor, singular, uma flor. As flores, plural, mais de uma flor. Lembrando que, deixa eu apagar aqui e falar assim, eu vou colocar e eu quero que vocês anotem no caderno de vocês isso daqui, ó. Flexão de gênero masculino e feminino. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho a minha caixa. Feminino. Flexão de número singular e plural, certo? Aí aqui a gente pensa assim, ó. Eu vou colocar menina, menina. E aqui do lado, deixa eu abrir mais um pouquinho a minha caixa. Tá ao contrário, aqui é menino. E aqui é menina. Singular. Apenas um. Plural. Mais de um. Certo? Anotem isso no caderno de vocês para que vocês não esqueçam, tá? Flexão de gênero em relação ao substantivo, eu tenho masculino, menino, e feminino, menina. Flexão de número, singular, apenas um, e plural, mais de um. Aí a gente retoma os nossos exemplozinhos, né, para poder fixar esses conhecimentos. A gente vai continuar falando sobre substantivos e vendo as suas classificações e fazendo atividades até isso se fixar na cabecinha de vocês, certo? Escreveram? Enquanto vocês estão escrevendo, deixa pausadozinho o vídeo, que aí vocês colocam um conceitozinho no caderno para poder responder as atividades que serão colocadas para vocês na aula de hoje. Ó, beleza aqui? Não vou poder deixar, porque eu não sei se eu consigo passar, consigo? Melhor eu tirar, ele vai aparecer aqui na minha agenda.
Toda vez eu esqueço isso. Vamos lá. Desfaz. Pronto. Na aula de hoje, a atividade para vocês é responder as atividades das páginas 17 a 22 do livro. Uma coisa, se não tiverem recebido o material, me avisem que eu vou printar. Eu vou tirar uma foto da página do livro e colocar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham recebido o material. Mas a minha outra atividade muito importante também, ó, fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem para a gente poder se encontrar logo, logo, tá? Na aula de amanhã, a gente continua vendo sobre substantivos e vai ter uma atividadezinha para vocês. E na aula da próxima semana, eu venho com a correção das atividades que estão sendo enviadas para casa, tá? Não vou esquecer de fazer isso. Cheiro, a gente se vê amanhã no nosso horáriozinho, acho que é a segunda aula, né? Então, fiquem bem e até amanhã.